Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti. Pois só em Ti. Quer cair um tom? Tá bom, é esse mesmo, né? Tá certo. Só em Ti eu pude respirar. Mais uma vez, só em Ti. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar. E o meu coração deseja Te encontrar. Como terra seca, como a terra anseia pela chuva. anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri Aqui é o meu que lugar. aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar. E o meu coração deseja Te encontrar. Como terra seca, Como a terra seca anseia pela chuva. anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Pensa bem, aqui no Acre, há pouco tempo estava tudo seco, até o gado morrendo de sede, não é? Não é assim? Pouco tempo, talvez uns 2 meses ou 2 meses, estava tudo morrendo de seca, o gado sem água. Assim também é a nossa alma. Sem Jesus a gente fica seco, ansioso, nervoso, cheio de tristeza, depressão. O inimigo quer manter você afastado da fonte de água viva. Jesus, ele dizia em João 6, versículo 36 em diante, quando Jesus estava no meio da festa, João 7, capítulo 7, versículo 37 de São João: eu sou a fonte de água viva. Quem tiver sede, venha a mim e beba, pois do seu interior manarão rios de água viva. Você tem sede de Deus. Por isso Jesus trouxe você a esse encontro para saciar sua sede. Vamos cantar mais uma vez, dizendo para Jesus: somente em Ti construirei A minha casa. somente em Ti colocarei Somente em Ti colocarei minha esperança. minha esperança. Somente em Ti construirei Somente em Ti construirei a minha casa. colocarei minha esperança. Somente em Ti Colocarei. minha esperança. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti minha alma achou Só em descanso. Ti eu pude respirar. Só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude Só respirar. em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela
saciar, vem me saciar, pois eu descobri, aqui é meu lugar, aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus quer te curar na Eucaristia. Repita comigo: Jesus quer me curar na Eucaristia. Mais uma vez, Jesus quer me curar na Eucaristia. Eu vou começar dando a vocês um testemunho que aconteceu no ano de 2002. Eu coloquei esse testemunho nesse livro meu chamado Rompendo as Cadeias. É uma novena de libertação. Cada dia da novena eu coloquei um testemunho forte. E esse aqui tem um capítulo nesse livro, Rompendo as Cadeias, que é só para buscarmos a cura das doenças. E o maior sacramento, a maior fonte de cura e libertação que nós possuímos é a Eucaristia. E eu coloquei então esse testemunho nesse capítulo sobre a doença, como vencer a doença. Um dia da novena só para a gente rezar, para Jesus nos dar força de vencermos a doença na família, não só nossa, mas principalmente de quem nós amamos. No ano 2002, um avô aflito ligou lá em casa. Ele disse que seu filho de 4 anos, que chamava Gabriel, estava irreversivelmente cego. Já haviam levado em todos os especialistas e não adiantava, ele estava cego. Eu disse àquele avô: olha, eu vou pregar próximo à sua cidade, em Barretos, interior de São Paulo. Leva seu neto no encontro em Barretos. O avô levou. O sacerdote expôs o Santíssimo Sacramento, colocou a hóstia no ostensório e levantou a mão e disse: venham para frente todas as pessoas que tiverem alguma doença incurável. Vieram se aproximando muita gente e de repente aquele avô que havia ligado em casa gritou mais alto que todo mundo: Roberto, aqui no braço do meu filho está carregando meu neto. Meu neto que tem 1 ano que não enxerga, que eu disse que é irreversível. Pede a Jesus a cura dele. Eu olhei para Jesus Eucarístico e perguntei: Jesus, o Senhor quer curar esse menino? Jesus disse para mim: eu já o curei. Proclama apenas que ele está enxergando. Eu virei para o menino, que estava uns 4 metros assim do altar, do lado direito, e disse: menino, em nome de Jesus você já está enxergando. O menino começou a gritar: papai, vovô, mamãe, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo. E a família em volta começou a chorar. Ninguém tinha rezado pela criança. Saí de trás do altar, onde estava próximo ao sacerdote. Cheguei próximo ao menino e eu queria saber qual foi a hora que a criança havia começado a enxergar, porque ninguém tinha orado por ela.
Eu apenas proclamei que ela já estava enxergando. E eu cheguei perto do menino e disse: menino, que hora que foi que você começou a enxergar? Ele apontou o dedinho para o ostensório e disse assim: foi quando aquilo ali brilhou e eu estou vendo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele nem sabia o que era a presença de Jesus na Eucaristia. Ele apontou aquilo ali, brilhou. Eu gostaria de falar a vocês do sacramento mais importante que só a Igreja Católica tem. Muitas vezes, quando nós vamos pregar fora, é muito comum que a gente vá em outros países, onde tem muitas pessoas que são de uma seita, que adora Satanás. Os bispos e os padres, principalmente na Europa, e algumas dioceses dos Estados Unidos, têm que tomar um grande cuidado, porque aqueles que entram furtivamente, os servos do diabo, os que são consagrados a ele, que fizeram pactos com o maligno, eles entram em nossas igrejas para roubar a Eucaristia. Sabe por quê? Eles precisam de uma hóstia consagrada para profaná-la naquilo que nós chamamos de missa negra. Por que que nenhum satanista vai num culto protestante? Porque lá não está Jesus na Eucaristia. Eles levam a hóstia e profanam numa noite de terror, numa noite terrível, de trevas. Eles profanam aquela hóstia de um modo que eu não vou entrar em detalhes. Querido irmão, querida irmã, até mesmo os que seguem essa seita do maligno, sabem que Jesus está na Eucaristia. Por que que meus irmãos protestantes, tenho muito carinho por eles, não veem o que até os servos do maligno veem? Por que eles profanam os altares do mundo inteiro? Os sacrários, por que eles profanam? Porque eles sabem que ali está a presença real de Jesus na Eucaristia. Vamos tomar, querido irmão, o Evangelho de São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54 em diante. João 6, versículo 54 em diante. João 6, 54. Perdão, versículo 5, começando 49. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Vocês se lembram que durante 40 anos Deus alimentou o povo de Israel no deserto. Quando o povo acordava, Deus havia mandado maná como orvalho. Em toda manhã o povo recolhia aquele maná e o povo não morreu de fome durante 40 anos. Mas eles morreram. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Versículo 51. Presta atenção na sua Bíblia aí, olha aí. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O que Jesus está dizendo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu te dar é a minha carne. Jesus não fala o pão que eu te dar, faz de conta que é minha carne. O pão que eu te dar representa, simboliza, é a minha carne. Jesus tem ou não tem poder de fazer com que a carne dele se torne comida e o sangue dele bebida? Tem ou não tem? Deus pode fazer isso ou não pode? Porém, quando nós comungamos, o próprio Jesus vai dizer que aquele que comunga seu corpo, sua carne e seu sangue vai ter uma vida eterna. Veja o versículo número 54. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo número 59, tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga da sinagoga de Cafarnaum. 60, muitos dos discípulos ouvindo-o disseram, isso é muito duro, quem o pode admitir? Jesus está falando tão ao pé da letra sobre a Eucaristia, que até os judeus, seguidores dele, eram discípulos, começaram a ficar escandalizados. Como é que ele pode dar sua carne a comer e o seu sangue a beber? E lá no versículo 66, olha o que diz a Escritura: desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andaram mais com ele. Jesus está dizendo que o pão é a sua carne, claramente, o pão que eu hei de dar é a minha carne. Eles não aceitaram. E no versículo número 66, no 67 em diante, diga assim: então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Responderam Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens o que, gente? Está muito fraco. Só tu tens? Ficou só os 12. Jesus não está preocupado com aqueles que saem da igreja. O verdadeiro católico nunca sai da igreja. Os que saem da igreja são os falsos católicos, os que nunca foram católicos praticantes de verdade. Jesus não está preocupado com aqueles que saem, porque a religião mais difícil que existe é a religião católica, é a única que lhe garante o céu. Você sabia? Vira para o seu irmão do lado e fala assim: você sabia que a porta do céu não foi reformada? Ela continua estreita. Fala para o seu irmão do lado: continua estreita. E são poucos os que passam. Eu quero uma religião que leve-me à santidade, que me leve à santidade. Por que a religião católica é a mais difícil de todas? Primeiro, é a única que fala: o que Deus uniu, o homem não separe. É a única que fala da indissolubilidade do matrimônio. Entre os irmãos protestantes é comum vê-los, muitas vezes até pastores, que casam segunda ou terceira vez. A igreja não casa uma segunda vez. Acontece que tem certos casamentos, pegue sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, existem casamentos falsos, que nunca existiram. Pega aí. Capítulo 5, versículo número 11. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, faz tornar-se adúltera, a não ser que trate de matrimônio falso. Aqui a tradução do grego é a palavra do hebraico zenut, do grego moicheia, que quer dizer casamento falso. Existem casamentos que nunca existiram. Por exemplo, a pessoa vai casar bêbada. O sacerdote faz questão de colocar em todo o histórico do casamento: o noivo não tem condições de casar, está casando sem a perfeita consciência. Se futuramente esse casamento, os dois separarem e a noiva for olhar a documentação do casamento, ela pode inclusive dizer: esse casamento não existiu porque meu marido estava bêbado. Casou e um dos dois recusa, não quer ter filhos, o casamento não é válido. Casou e acontece que um dos dois tem outra prática sexual que a igreja não permite. A pessoa não é verdadeiramente um homem ou uma mulher, que é uma outra coisa. O casamento não existiu na raiz. Mas tudo isso está previsto pela igreja no Código de Direito Canônico. Mas a igreja jamais vai anular um casamento verdadeiramente, porque o que Deus uniu. Primeiro item, por que é mais difícil ser católico? Primeiro, porque o casamento entre nós não é casa e separa e casa e separa, não. É uma só vez. Eu tenho 42 anos de casado. Segundo, na igreja católica não basta apenas você se confessar só com Deus. É muito mais fácil você não se humilhar e confessar direto, é muito mais fácil, mas não é isso que Jesus ordenou. Não foi isso. Pegue o Evangelho de São Mateus aí um pouquinho para trás, olha aqui. Pegue aqui, capítulo 3 de Mateus. Pegue o capítulo 3 de Mateus aí. Por isso eu peço para vocês sempre trazerem Bíblia, porque eu uso muita Bíblia nos meus encontros. Olha o capítulo 3. Versículo 6. Olha o que as pessoas faziam diante de João Batista. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. O costume antigo era confessar o pecado diante do sacerdote e do profeta. É isso que eles faziam antes de batizar. Tinha que confessar o pecado, não era só diante de Deus, confessava o pecado diante de João Batista para ser batizado. Não tem nada de confessar direto com Deus. Isso é erro protestante. É invenção de Martinho Lutero, que não tem um sacerdócio entre eles. Pegue o capítulo 20 do Evangelho de São João. Evangelho de São João no capítulo 20. Essa formação da fé católica você encontra no meu YouTube. Lá tem um curso Fé Católica em 9 horas de pregação. 9 fascículos, que você pode inclusive baixar, e está ali o combo à disposição de você. Se você entrar no meu Instagram, Roberto Tanus Oficial, lá tem um link. Você entra no YouTube, ou em outros lugares, você entra no meu Instagram, tem todos os cursos online. Você baixa para você todos eles na hora, inclusive esse curso Fé Católica. Eu usei inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida para mostrar que as verdades católicas estão na Bíblia usada pelos nossos irmãos evangélicos. Olha o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo número 23. João 20, 23. Achou aí, meu irmão? 22 e 23. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 a 23.
E depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Jesus deu aos sacerdotes, aos representantes do Novo Testamento, do novo sacerdote, Jesus deu aos apóstolos da sua igreja a autoridade para perdoar pecado. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Pegue sua Bíblia, no finalzinho da Bíblia, na carta de São Tiago. Tiago, capítulo 5. A carta de São Tiago fica depois da carta aos Hebreus, que durante esse mês nós ficamos refletindo sobre ela na liturgia da igreja. Tiago 5, versículo 13 a 16. Pegue Tiago 5, 13 a 16. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Fica mais no final da Bíblia, filha. Mais no final. A carta você vê bem no finalzinho. Tiago 5, 13 a 16. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes. Algumas Bíblias tais presbíteros. Presbítero é o sacerdote. Aqui não manda chamar os pastores. Presbítero. Como que chama essa parte alta que circunda o altar? Como chama essa parte alta que circunda o altar? Presbitério. É onde o presbítero, o pontífice, o sacerdote celebra. Essa parte mais alta que estou chama-se presbitério. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Meu irmão, a Bíblia não está mandando você confessar só diante de Deus, não. Isso é desculpa esfarrapada de quem tem vergonha de confessar o pecado, vergonha de ir ao sacerdote. E o sacerdote, ele não perdoa em nome dele, ele perdoa em nome de Jesus e em virtude do mandato recebido pela igreja. Essa pregação está sendo gravada. Ela vai ficar no meu YouTube e no YouTube da paróquia. Manda para outras pessoas que acham que não precisa confessar o pecado com o sacerdote. Aqui está claro: confessai uns aos outros para seres curados. Quantas pessoas que eu já vi que já foram curados na confissão. Segundo motivo pelo qual é mais difícil ser católico: não basta confessar o pecado só diante de Deus. Pecados mortais têm que ser confessados diante do sacerdote, ou pelo menos 2 vezes ao ano você tem que se confessar com o sacerdote, especialmente nesse ano jubilar da esperança, onde nós recebemos todas as bênçãos do sufrágio de nossos pecados. Terceiro, por que é mais difícil ser católico? Porque nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Não é um faz de conta, não é uma partilha, não é só uma santa ceia. E a pessoa não pode comungar em pecado mortal, porque Jesus está vivo na Eucaristia. Pegue sua Bíblia, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Outro dia eu vi um torcedor falar: carta de São Paulo aos Corintianos. Já vi também Epístola aos Galatas.
Livro do Enxodo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 10, 16. Capítulo 10, versículo 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Está claro ou não está claro, gente? O cálice de bênção que benzemos. Olha a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 16. Olha aqui, quer ver? 1 Coríntios 10, 16. Olha, está onde? Efésios, antes Efésios. Aí, Coríntios, 1 Coríntios 10, 16. 10, agora acho 16. Vamos ler junto aí? O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, outro nome que damos à Eucaristia é comunhão. Quando o cálice de bênção, quando o sacerdote benze, quando o sacerdote benze, quando o sacerdote benze, se torna comunhão. Pergunta você, Jesus poderia no momento da Eucaristia, o padre distribuir para você um pedaço do corpo de Jesus embebido no sangue? Isso aconteceu em Laciano. Um sacerdote duvidou que Jesus estava na Eucaristia, e a hóstia se tornou carne viva até hoje, mais de 1000 anos, e o sangue se tornou vivo até hoje, mais de 1000 anos, em Lanciano, na Itália. Pergunta você, se o sacerdote, ele poderia, na hora de você comungar, ele colocar um pedaço do coração de Jesus vivo, e um pouco de sangue, você não acharia esquisito? Principalmente mulher que não gosta de carne mais mal passada. Imagina você comer um pedaço de carne crua, humana, embebida no sangue. Você não acharia estranho? Você não acharia esquisito? Aí o que Jesus faz? Jesus faz com que o corpo dele tenha gosto de pão, e o sangue dele tenha gosto de vinho, mas está transubstanciado. A Bíblia diz, é comunhão. Você come, é sabor de pão, mas é a carne, por causa da bênção sacerdotal. Você bebe, é sangue, tem gosto de vinho. Tem um testemunho que nós ouvimos num acampamento de cura e libertação, na Canção Nova. Esse testemunho foi nos bastidores, porque estava muito recente. Eu vou transmitir esse testemunho que ouvimos lá no acampamento de cura e libertação, na Canção Nova. Havia um sacerdote em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que não acreditava que por suas mãos sacerdotais Deus viesse do céu para a terra e se colocasse vivo na Eucaristia. Ele não acreditava mais que Jesus está vivo na Eucaristia pela bênção sacerdotal. Ele não acreditava mais na comunhão, aquela seria a sua última missa. Porém, quando ele levantou a hóstia, naquela doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a hora que ele levantou a hóstia, ele fez silêncio, e bem baixinho, ele disse uma palavra: Jesus, tem misericórdia de mim. Naquele momento a hóstia pesava tanto na sua mão, e ele começou a chorar e experimentar um grande amor. O menininho, do tamanho do Henrique, quantos anos você tem, Henrique? Isso, do seu tamanho.
que estava na primeira fila, igual você. O menininho estava na primeira fila, igual você. O menininho subiu aqui, naquele momento, olhou para o padre e disse: Padre, o senhor é muito forte. A mãe veio, puxou a criança, levou a criança de volta. Fica quieto, menino. Não, mãe, o homem é muito forte. O padre é forte demais. O padre é forte. O padre terminou, o sacerdote terminou a Eucaristia, terminou a missa, deu a bênção final, foi direto no menino e perguntou: menino, por que você disse para mim que eu sou muito forte? Padre, eu vi quando o senhor estava segurando Jesus na mão e apontou a Eucaristia. Eu vi quando você estava segurando ele na mão e ele é maior que você. Apontou para o crucifixo. E o menino disse para o padre: Padre, você é o homem mais forte do mundo. Deus seja louvado. A criança viu o que o sacerdote não viu. No ano de 2014, eu fui dar encontro numa cidade chamada Irapuã, interior do estado de Minas Gerais, de São Paulo também. É daquela cidade de primeira. Se você passa a segunda marcha, você não vê a cidade, é de primeira. A placa de bem-vindo do outro lado é: volte sempre. Cidade pequenininha. E é um lugar que eu vou muito, que é da diocese de Catanduva. Então tinha uma multidão tão grande que não cabia mais na igreja, tiveram que fazer numa rua, numa praça. E um sacerdote muito amigo meu, chamado Padre Marcelinho, muito amigo, pessoa muito boa, ele estava celebrando a missa, e no momento em que ele disse: enviai o vosso Espírito para que essas ofertas se tornem no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez isso, havia um menininho chamado Gabriel, 6 anos de idade, síndrome de Down. Correu e começou a beijar o altar. O padre não conseguia terminar a oração eucarística, porque o menino, ele beijava, aí ele fazia: Padre, deixa eu beijar ele, aqui ficou na frente do padre: deixa eu beijar. Beijar o que, filho? Ele apontou para a cruz e disse assim: eu vi quando ele se escondeu aqui. Ele se deixa esconder. O nosso Deus é esse, que se faz pequeno numa manjedoura. Quando você comunga, você também é um ostensório, é uma manjedoura, onde Deus se faz pequeno, sendo maior que o universo. Ele quer se fazer pequeno para entrar dentro de nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha tanta intimidade com Jesus. Jesus, eu queria te ver tanto como menino. E Jesus aparece para ela como uma criança, pequeno, para ser abraçado. E ela abraça Jesus e fala, abraçando Jesus menino, e ela diz: Jesus, é assim que eu me sinto quando eu te encontro na Eucaristia. O Senhor consegue se fazer pequeno, sendo que é maior que o universo. Abra sua Bíblia aqui, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de 23 ao 30. 1 Coríntios aí, 11, 23 até o 30.
Esse trecho da carta aos Coríntios foi escrito originalmente na língua grega. Corinto, cidade da Grécia até hoje. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque o original, o Novo Testamento, o original do Novo Testamento é grego. Por isso eu vou ter que falar algumas palavras que foram traduzidas para o português, mas que no grego tem um sentido mais amplo. Versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos retomar aqui, que é muito importante essas palavras fundamentais. Jesus primeiro eleva o pão e fala: isto é meu corpo, fazei isso em memória de mim. Levanta o cálice, esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Então Jesus mostra o pão e fala: é meu corpo. Mostra o vinho, é meu sangue. E Jesus fala: fazei isso em memória. Vamos fazer isso em o que, gente? Memória. Qual que é a diferença da ceia dos irmãos protestantes e a Eucaristia? O pastor distribui pequenos cálices contendo suco de uva ou vinho, distribui pedaços de pão, mas o pastor não diz: isto é meu corpo. Ele fala: isto representa. Estamos fazendo apenas um memorial. Porque duas vezes Jesus disse: fazer isso em memória. E estamos apenas lembrando, é uma lembrança, é um memorial. Esta palavra em memória, no grego, é a palavra original escrita pelo punho de São Paulo, é a palavra anamnesis. E sabe o que significa a palavra anamnesis? Atualização de um acontecimento passado, tornando-o presente e eficaz. Para nós, o português, memória é só lembrança do passado. Lá no original é anamnese, no grego. E para o grego é atualização. É verdade, quando o sacerdote repete as palavras de Cristo: isso é meu corpo, isso é meu sangue, atualiza a presença real, viva. Você não recebe um Jesus morto, vivo. Se fosse só memorial, se fosse só para você lembrar, Jesus não deixaria, através de São Paulo, essa recomendação tão grave do versículo 27. Olha o versículo 27 de novo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e de que mais? E do sangue. A pessoa que comunga em pecado mortal, ela comunga uma condenação, é muito sério. Ela comete um pecado, não é contra um pão e um vinho, é contra o corpo e o sangue, mostrando que quando o sacerdote faz essa oração eucarística, Deus está ali de fato vivo e ressuscitado. E se você comungar aquilo ali em pecado, você pode estar em condenação.
Veja o versículo 29. Leia o versículo 29 aí. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão, junto aí, Jânio. Esta é a... Repita comigo. Não, está muito fraco. Vocês não almoçaram, não, gente, pelo amor de Deus. Que fraqueza é essa? Que falta de participação é essa? Esta é a... Junto, esta é a... Porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Por que tem tanta gente doente, morta na fé, desanimada? Esta é a razão. São Paulo fala que a razão porque tanta gente está desanimada, fraca, morta, é porque não tem buscado Jesus que cura na Eucaristia. É a razão, é a maior fonte de cura que nós possuímos. Por isso é tão difícil ser católico, porque ser protestante é muito fácil. Você casa uma segunda vez, você não confessa com o sacerdote, e você pode até estar em pecado para receber a Santa Ceia. Na Igreja Católica, não. Aqui as coisas não são mais ou menos, ou você é católico ou não é. Se você não acredita nisto, a porta de fora da igreja é a serventia da casa, pode ir embora. A igreja não perde fiéis, ela perde infiéis, que esqueceram a verdadeira doutrina, pessoas que se separaram, que tinham um casamento lindo, anos de casado, separa, a vida protestante, casa de novo lá, aí está tudo bem. Não está tudo bem não, está tudo mal. Nós não somos contra ninguém que está na segunda união, nós respeitamos, tem muita gente boa que não foi responsável pela dissolução do seu primeiro matrimônio. São pessoas que estão criando a família dentro da igreja, respeitando um ao outro, reconstruindo sua vida por causa de tragédia, de traição, de tantas coisas, violência que foram vítimas. Mas enquanto sua situação canônica não for definida, não pode casar de novo. Não quer dizer que está em estado de condenação, a igreja não fala isso, mas a igreja convida os casais a buscarem o sacramento. Quantas pessoas que hoje estão vivendo namorado, podia casar, e não recebe, não pode receber a Eucaristia, está tendo relação sexual, namorado com namorada, não pode comungar, está errado. No casamento o sexo é abençoado, o sexo no casamento é oração, oração. Fora do casamento está fechado a vida, por isso é pecado. Fora do casamento, os namoridos usam anticoncepcional, usa DIU, outras coisas, e por isso a pessoa que usa isso está em pecado mortal. Toda pessoa que usa anticoncepcional está em pecado mortal. Por quê, Roberto? Porque todo anticoncepcional é abortivo. Ele funciona, inclusive a eficácia é tal, que mesmo quando o óvulo é fecundado, o anticoncepcional tem o poder de matar, de eliminar aquele embrião que está fecundado, mesmo porque hoje os anticoncepcionais estão muito fortes. E quantas pessoas, uma das orações que a gente mais faz hoje pelas pessoas que querem engravidar, é porque muitas dessas pessoas usaram anticoncepcional tantos anos, que depois ficam estéreis. Fica mesmo. Depois fica doido para arrumar um nenenzinho, a gente reza com todo amor, mas muitas pessoas não conseguem mais engravidar, porque foram esterilizadas pelos anticoncepcionais, que além de abortivos, são cancerígenos também.
Estou falando em nome da igreja, estou falando da doutrina da igreja, não é o que o Roberto pensa, não. Estou dizendo, é doutrina da igreja, não se feche a vida, é doutrina da mãe igreja, não é opinião pessoal não. Eu não prego como estudioso da igreja, eu não prego o que eu penso, eu prego o que a igreja ensina. E depois de 45 para 46 anos de missionário, eu prego a verdade, doa a quem doer, mas prego com amor, prego para salvar, não prego para crucificar, não prego para apontar erro, não, eu prego por amor à palavra de Deus. E por isso, quando a gente vai nesses momentos de Eucaristia, que daqui a pouco teremos um momento de oração por cura na Eucaristia, eu procuro sempre fazer as orações de cura diante do Santíssimo, para que os olhos se voltem para Jesus que cura e não para o homem. Você está entendendo? Os maiores milagres que eu tenho visto é justamente quando a gente adora a Jesus na Eucaristia, fonte de milagres. E eu tenho recomendado, inclusive, as pessoas que estão com depressão, fica na capela do Santíssimo, vai para lá. O saudoso Monsenhor Jonas Abib, que eu conheci o Monsenhor em 1978, fiz o primeiro encontro que eu fiz com ele em 78. Padre Jonas lutou 5 anos contra uma depressão terrível, como também o padre Marcelo Rossi lutou muitos anos e chegou a ficar pesando menos de 60 quilos, um homem de 2 metros de altura. Lá no meu Instagram tem uma entrevista muito minha junto com o Frei Gilson e o padre Marcelo junto. Dá uma olhada lá o tamanho dele, dá uma olhada. Ele chegou para mim e falou: Roberto, eu falei: nossa, o senhor está usando um ostensor, o escapulário é uma veste, e tem uma cruz na frente e outra atrás. Roberto, usa esse, eu trouxe esse para você usar aqui, esse escapulário, e vestiu. A minha cruz foi dar no joelho, a cruz dele dava na barriga, tão alto que ele é. Como é que padre Marcelo Rossi e Monsenhor Jonas Abib na época venceram a depressão? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Claro que eles faziam atividade física, tomaram remédio, mas o principal era que no momento de angústia deles, eles ficavam diante de Jesus Eucarístico. Mas por quê? Vocês se lembram da conversão de São Paulo, que nós lembramos agora há pouco, dia 25 de janeiro? Se lembram? Uma luz mais forte que o sol cegou São Paulo, que ele caiu por terra. E essa luz dizia: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Luz mais forte que o sol. Por isso, quando você está diante da Eucaristia, você está diante daquele cuja luz é mais forte que o sol, e toda treva de angústia, depressão, vontade de morrer, ansiedade, medo, vai embora. O melhor modo de você ser curado da depressão é sair de casa e chorar na frente do Santíssimo ali, só chorar, derramar água, ficar caladinho, só dizer: Jesus, estou aqui, mas estou aqui, com o coração ferido, mas estou aqui. Imagina, meu irmão, minha irmã, quando a gente pega certas pessoas que são bem branquinhas, e ela fica o dia inteiro no sol, principalmente o sol do Acre. Imagina, minha irmã, você lá, o dia inteiro no sol do Acre. O que vai acontecer com você de noite? Não vou dormir. E que cor que você vai ficar? Vermelha. Vermelha. Tem como você esconder que ficou diante do sol? Não. Meu irmão, minha irmã, toda pessoa
que adora Jesus Eucarístico fica com as marcas de Jesus. Toda pessoa que adora Jesus fica com as marcas de Jesus. Quero terminar dando a vocês um testemunho que aconteceu quando eu fui pregar a primeira vez no Japão. Eu fui mais 4 vezes. E o Japão é um lugar difícil de chegar. Imagina, meu irmão, se é difícil chegar aqui no Acre. Quase 4 horas de voo. Só eu saí de lá do meio do Brasil, de Belo Horizonte para Confins para cá, deu 3h30. Um avião bom, rápido. No Japão são 24 horas de voo dentro do avião. A gente pega 12 horas até Los Angeles ou Atlanta, nos Estados Unidos, depois mais 12 horas até Nagoya ou Tóquio. Você enjoa. E lá, esta hora agora, que é quase 3h30 da tarde, lá é 3h30 da manhã. Você troca a noite com o dia. E nós fomos pregar na província de Yamanashi. É um lugar bonito, faz muito frio, fica perto do Monte Fuji. Isso foi em 2003. Tem 22 anos. Depois fomos outras vezes, mas essa primeira vez, nós estávamos num lugar fechado, um lugar que era de retiro, no meio de um campo, era retirado fora da cidade, um lugar bonito. E eram mais ou menos 300 pessoas que não tinha banco, era um tatame. A pessoa senta num tatame bem fofo. As pessoas que tinham um problema mais sério, tinha lá no final, tinha alguns lugares de sentar, mas a maioria ficava sentado, espalhado no tatame. Havia tradução simultânea. Eu pregava e eles tinham naquela época um auricular que tinha uma pessoa que fazia a tradução simultânea. Eu pregava em português, mas a maioria era brasileira. Mas havia alguns japoneses no nosso meio. No momento da oração por cura e libertação, existe um dos dons do Espírito Santo que se chama a palavra de ciência. O Espírito Santo permite que a gente revele algumas curas e milagres para o aumento da fé das pessoas, mas quem cura é quem cura é Jesus. Nós somos apenas uma seta apontada para Jesus. Toda cura deve glorificar o nome de Jesus. E o Senhor permite que quando a gente está orando, eu tenho muita intimidade com Jesus, são mais de 45 anos como missionário, repito. Então toda vez que eu estou orando, eu escuto o meu Senhor. Às vezes Jesus fala comigo por forma de sinais, o Espírito Santo me mostra imagens, o Espírito Santo me mostra Jesus colocando a mão em doentes. Eu vejo. Eu não sou digno desse dom, mas eu não pude enterrar esse dom. Tanto que eu tive até que largar meu trabalho, meu emprego. Eu trabalhava na empresa de energia elétrica do estado. Tive que abandonar só para dedicar a esse dom de levar cura e libertação a tantos lugares. Eu tive que dedicar minha vida completamente ao Evangelho. Eu não pude enterrar o talento que Deus me deu. Não sou digno. E quando você recebe um dom desse, você não é dono seu, mas nem do seu tempo. A minha vontade mesmo agora era estar lá com a Neuzinha, meu doce amor, junto com ela lá em casa. Mas Jesus queria que eu estivesse com vocês. É uma renúncia, é amor. E no momento de oração com o Santíssimo, lá no Japão, eu tive uma imagem como se fosse um filme, de olhos fechados. Eu via um homem vestido de kimono branco, mas bem abaixado assim.
e com a bengala na mão direita, vestido um kimono branco. Peguei o microfone e disse: olha, Jesus me mostra um de vocês que usa um kimono branco. Eram 300 e tantas pessoas. Eu pensei, está no meio nosso, pode estar lá atrás. Era muito comprido o local do evento, o auditório. Jesus me mostra um de vocês vestido de kimono branco. Você anda com a coluna muito curvada e usa uma bengala na mão direita. Vem aqui para frente, para junto do Santíssimo Sacramento, que Jesus quer te curar. Falei uma vez, 2 vezes, repeti uma 3ª vez. Ninguém se levantou. Aí a madre superiora que tomava conta do local, era uma casa de religiosas. Roberto, ela falou através do intérprete: diga para o missionário que é o nosso vizinho de chácara que está acabando de passar lá na porta. Como o local do encontro era mais alto, o vizinho de chácara estava passando na porta do lado de fora. Eu não estava vendo, mas Jesus estava vendo ele. Ele anda desse jeito, ele está com kimono branco. Eu falei para a madre superior: pede para ele vir aqui e diga que Jesus quer curá-lo. A madre deu um sorrisinho assim. Ele não virá, ele não é cristão, ele é ateu. Eles seguem um pouco do budismo, porque o budismo é uma forma de ateísmo. Eles acreditam no absoluto, eles não acreditam em Deus. O budismo é uma forma de ateísmo. Mas eu lancei um desafio: pois diga para ele que o Deus verdadeiro que os cristãos pregam, Jesus, quer curá-lo. Lancei o desafio. Continuamos adorando a Jesus, eu tranquilo. De repente, com uma porta lateral assim, o homem aceitou o desafio. Quero ver se esse Jesus existe mesmo e pode me curar. Ele entrou e ficou bem abaixado, com a bengala na mão, na frente do ostensório. Aí eu chamei um amigo meu, que é o Fabiano, lá do Japão. Passou um problema de saúde sério, rezei por ele pelo telefone, rezei muito à distância, e ele foi curado. Ele não tinha salvação, foi curado da coluna também, muitos anos depois. E eu pedi ao Fabiano para ser meu intérprete. E eu virei para esse homem que estava na minha frente, o japonês, e perguntei, e o intérprete, ele falava em japonês. Eu disse: moço, você sabe quem é Jesus? Aí ele disse: os cristãos falam que ele é um homem que morreu numa cruz. Eu disse: não, não é só homem não, é Deus que se fez homem, morreu na cruz, mas o sepulcro de Jesus está vazio. Meu irmão, minha irmã, Maomé, ou Mohammed, que fundou o islamismo, tem um caixão com ele lá dentro. Martinho Lutero, que começou o protestante, tem um caixão onde Martinho Lutero está lá dentro. O cristianismo tem um túmulo vazio. Aleluia! Glória a Deus! Você vai lá no Santo Sepulcro, está vazio. Eu disse isso para ele, e eu mostrei o ostensório. Você sabe o que é isso? Ele disse: não. Eu disse: o Deus que se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou, ele está escondido neste pão. Deus está aqui por inteiro, corpo, sangue, alma, divindade, tão bonito como ele está no céu, ele está agora escondido neste ostensório. Pensei assim: esse japonês deve pensar que nós somos doidos. A nossa fé parece uma maluquice, é contra toda lógica. Acreditamos num Deus que morreu numa cruz
e ressuscitou. E se faz presente na hóstia santa. Fala para o seu irmão, é uma loucura ou não é? É uma loucura ou não é? Repita comigo, é uma loucura do amor de Deus. É muito amor. Um Deus que morreu no meu lugar, e um Deus que se faz pequeno para me alimentar, e quando eu comungo eu me torno um ostensório. Santo Tomás de Aquino fala que durante 15 minutos que você comunga, você é um sacrário. É o tempo das santas partículas se tornarem sangue em você, se tornarem parte de você. Quando você comunga, 15 minutos, adore. 15 minutos, você tem Deus vivo dentro de você. Diga aleluia, glória a Deus. Como é bom ser católico. E eu virei para ele e disse assim, para mostrar que Jesus está vivo, está aqui, ajoelha que você está curado. O Fabiano falava para ele, eu rai assim, sim, ele, ô negai, chama está, por favor, não, e eu, ajoelhe que você está curado, ele não. Saí de trás do altar, falei para o Fabiano, me ajuda a pôr esse homem de joelho. Nós dois fizemos assim, ajoelha que você está curado. Ele começou a chorar, e ele falava uma coisa em japonês, a maioria das pessoas sabia o japonês, e começou a chorar, e o Fabiano começou a abraçar o japonês, os dois chorando na frente do altar. Pronto, o que aconteceu, meu Deus do céu? O homem agora está chorando. O homem está chorando, o que está acontecendo? Ele foi contar. Eu fui atropelado e jogado numa sarjeta. Eu fiquei com a coluna dobrada. Os médicos não puderam mais colocar a minha coluna no lugar. Por isso fiquei com a coluna toda curvada. E no acidente, eu havia perdido os ossos do joelho direito. Ele chorando disse, ele apontou, o Deus da cruz colocou osso aqui agora, onde não tinha osso. Ele se levantou ereto, foi embora balançando a bengala, completamente curado. No dia 11 de fevereiro de 2004, ele recebeu a primeira Eucaristia, foi batizado, é um católico convicto, curado por Jesus na Eucaristia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique sem Eucaristia. O ideal é uma Eucaristia mais frequente. Se você pode comungar mais vezes na semana, comungue. Se você pecou, vai do sacerdote, confessa o pecado, mas não fica em estado irregular. Não fique. Jesus quer te encontrar na Eucaristia, e não fique sem essa presença real de Jesus que cura na Eucaristia. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Guarda. Guarda essa palavra. Diga, Jesus, eu te adoro, Senhor. Eu quero te receber na Eucaristia. Fala para Jesus, eu não quero ficar sem ti. Eu não quero ficar sem tua presença, Jesus. Diga, Jesus, eu quero ficar contigo. Jesus, eu preciso tanto da tua presença na Eucaristia. Quantas pessoas eu tenho visto curadas, cega, surda. Amanhã vou dar o testemunho de uma criança ressuscitada, morta, diante de Jesus Eucarístico, com comprovação.
com testemunhas até hoje. Eu sou testemunha que Jesus pode curar na Eucaristia. Não saia da igreja em nome de Jesus. Não, às vezes você vai encontrar entre os nossos irmãos evangélicos cultos lindos, músicas belíssimas, pregações ungidíssimas, mas não tem missa, não tem Eucaristia, não tem sacerdócio e não tem Maria. Respeito muito esses irmãos evangélicos, são lindos, estão trabalhando por Jesus, amam nossos encontros. Quantos irmãos protestantes evangélicos vão, eu os respeito, mas eu fico na única igreja fundada por Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Depois, quando você puder, acesse essa pregação novamente, manda esse link para alguém, manda para alguém, transmita para alguém que talvez esteja na dúvida na fé, alguém que já não comunga, alguém que não confessa, alguém que está com reservas. Meu irmão, minha irmã, se você vem na igreja por causa de homens, você sai. A igreja está aqui presente, não é por causa de homens, é porque ele está vivo na Eucaristia. Pode ser o padre mais fraco, mais doente, mais idoso, mas ele, quando celebra, se ele está unido à igreja católica, ao Papa, ele celebra uma missa de verdade, onde Jesus se faz presente. Ele pode te dar Jesus, ele pode absolver seu pecado. Por isso não fique longe da igreja católica, manda esse link, aproveita, faça o seu papel de evangelizador, manda para frente, isso vai salvar almas. Mas diga comigo: Jesus, eu não quero ficar sem tua presença na Eucaristia. Jesus, obrigado porque sou católico. É tão bom ser católico, é tão bom ser católico, é tão bom ser católico. Fique em pé, vamos cantar com o ministério. É tão bom mesmo, é tão bom. Vamos cantar. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, em Jesus a minha casa, colocarei minha esperança, somente em ti colocarei minha esperança, só em ti minha alma achou descanso, só em ti minha alma achou descanso, eu pude respirar, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti minha alma achou descanso, eu pude respirar, só em ti eu pude respirar. Levante as mãos, e meu coração deseja te encontrar como terra seca, E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. força, e o meu coração deseja te encontrar, E o meu coração deseja te encontrar como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri pois eu descobri
aqui é o meu lugar. Podemos assentar para os avisos. Vai ter um intervalo? Ou vai ser direto? Hã? É isso aí. Depois do intervalo nós vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu gostaria mais uma vez fazer um apelo que você não deixasse de levar esses livros. Aquele livro da inveja, o caroço da alma, está acabando. Aproveite. Essa novena de libertação, de testemunho do menino lá de Barretos, vale a pena. Este livro, Vi tuas lágrimas vou curar-te, tem testemunhos lindíssimos de como Jesus pode não só sarar a dor, mas fazer alguém feliz, curar a ansiedade, depressão. Como que você lida com a morte? Deixa Jesus curar você interior, mágoas, traumas. Deixa Jesus fazer uma cura interior. Aqui tem uma oração de cura interior, que vai para Jesus curar o seu passado, para deixar você ter uma vida nova. E o nosso livro, que na verdade é um manual prático, que vai te ensinar como orar por cura e libertação, como orar, como obter vitórias, como você pode mergulhar no poder de Jesus que cura, o poder milagroso da oração. Lembrando, cada livro é 45, mas se você leva o combo, sai um desconto que está lá na mesa, tá bom?